E se eu te dissesse que o problema da Torre de Babel nunca foi a torre? Então a pergunta seria: o que realmente incomodou a Deus? É isso que a gente vai entender neste episódio. Olá, escolhidos de Deus, nós somos Nas asas do Espírito. E aí a gente já vai iniciar para o nosso episódio, como de costume. A gente tem aquele nosso momento de oração, que vocês aí de casa já devem estar acostumados, né? A gente sempre faz isso. E aí quem vai fazer esse momento é o irmão Maurício. Depois a gente vai estar lendo o primeiro bloco, com a Yasmin lendo, e aí vem já a explicação comigo. Então, passo a palavra para o Maurício. Amém. Chame aí todo mundo que está presente perto de você e vamos começar a orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celestial, estamos mediante da Tua presença, Pai, para bem dizer que santo e maravilhoso é a Tua presença, Pai. Pai, abençoe todos os que estão nos vendo, nos assistindo. Que essa palavra venha edificar a vida de cada um que está nos assistindo, Senhor. Porque tudo é para a honra e glória do Teu nome, Pai. Santo, muito obrigado, Pai, por estar aqui presente e falar do Teu amor, falar da Tua justiça, que é a Tua palavra, Senhor. Nos abençoe, nos dê capacidade, discernimento e sabedoria para conduzir a Tua palavra. Eu que eu te agradeço no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Então, vamos para a leitura, que vai estar aí sendo do versículo 1 ao 9 do primeiro bloco. Vamos lá, irmãos. Vamos pegar a Bíblia e acompanhe a leitura comigo. Vamos lá, versículo 1. E toda a terra era de uma língua e de uma fala. E aconteceu que, eles viajando do leste, acharam uma planície na terra de Sinar, e eles habitaram ali. E eles disseram uns aos outros: Vamos, façamos tijolos e queimemo-los. E eles tiveram tijolos por pedra e betume por argamassa. E eles disseram: Vamos, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo topo possa alcançar o céu, e façamos para nós um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. E o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos eles têm uma língua. Isto eles começam a fazer, e agora nada lhes será restrito do que eles imaginam fazer. Vamos, desçamos, e ali confundamos a língua deles, para que eles não possam entender a fala um dos outros. Assim o Senhor o espalhou dali sobre a face de toda a terra, e eles deixaram de edificar a cidade. Por isso o nome dela é chamada Babel, porque o Senhor ali confundiu a língua de toda a terra, e a partir dali o Senhor os espalhou sobre a face de toda a terra. Amém. Amém. Então vamos lá, galera, vamos entender essa primeira parte do versículo bíblico. A gente viu nesse trecho que esse acontecimento da Torre de Babel, ele deve ter se passado ali um pouco antes do evento do capítulo 10, que a gente viu que o povo já estava assim, se espalhando. Então aqui é quando a humanidade ainda falava tudo só uma língua, né? E a linguagem, por todo mundo ter a mesma fala, né? Assim, isso cooperava ali o trabalho deles, né? Uma construção, um desenvolvimento. Só que, infelizmente, pro lado errado, né? Acabou assim, o objetivo da humanidade ali total, falando uma língua, foi direcionado de uma forma negativa, e a gente vai entender do porquê. A região de Sinar é como a gente falou, é conhecida como da Babilônia.
E o problema em si, galera, daqui, não foi a construção em si da torre, mas a motivação do povo que estava errada. Primeiro, que eles estavam buscando ali fazer fama. Eles queriam construir para si um nome. E segundo, que eles queriam evitar de ser espalhados pela terra. Justamente o contrário do que Deus já tinha ordenado ali para a família de Noé e que foi repassado ali para os descendentes, que eles tinham que multiplicar e se espalhar. Então a gente viu que foi uma mistura de orgulho misturado com um senso assim de eu posso fazer sozinho, eu posso me dar bem, eu posso evitar que isso aconteça. E, claro, a desobediência à ordem do Senhor. E a gente vê também que o problema em si também não estava relacionado à tecnologia, porque os homens, eles tinham uma tecnologia até bem avançada já nessa época. Eles criaram tijolo e também usavam o betume como uma argamassa. Só que eles estavam, a intenção deles era de buscar uma independência do Senhor. Então, a resposta de Deus a isso, a esse ato, foi que, ao ver que eles estavam se unindo com esse propósito, né, e unidos no erro, eles poderiam ir muito mais longe, né, assim, da maldade deles se propagar, o Senhor decidiu confundir as línguas, impedindo, assim, essa comunicação e também interrompendo esse projeto, né, que ia acabar levando, sim, à autodestruição da humanidade. Então, às vezes, a gente fica com uma impressão assim, por que Deus interrompeu? Será que foi um medo do Senhor dessa união? Não. Foi um limite justamente ao avanço do mal e uma proteção à humanidade. Porque o resultado foi, o povo foi espalhado pela terra, porque eles não conseguiam se entender, e assim eles iam cumprir a ordem do Senhor. Então, às vezes, aquilo que pra gente parece uma quebra, na verdade, ali vai ser um realinhamento do Senhor para as coisas irem ali de acordo com o seu propósito. E aí é interessante que o significado de Babel, ela tem até um jogo de palavras, né? Por quê? Os humanos criaram o tijolo. E nisso, a sequência de palavras usadas era LBN. E o Senhor reverteu essa situação, criando a confusão, que é NBL, né? E estabelecendo, assim, esse limite. Então, assim, a mensagem central desse primeiro bloco é o quê? Que a união sem Deus pode levar à destruição. E orgulho humano tenta substituir... quando o orgulho humano tenta substituir Deus, Deus intervém não só para julgar, mas para proteger e redirecionar a gente. Então, a gente sabe que quando a pessoa, o ser humano, ele decide ali seguir sem o Senhor, só está levado mesmo à destruição dele. Então, por isso a gente tem que ter esse discernimento e sempre buscar a orientação de Deus para o caminho dele, porque o que o Senhor tem para a gente é bem melhor. Amém, glória Amém. a Deus. E eu fiquei pensando, né, nesse estudo, que eles não queriam eles queriam ser os próprios senhores deles mesmos. Sim. Eles não queriam que o Senhor fosse o Senhor deles. Então, eu acredito que depois da queda de Adão, então, como eles não estavam vivendo de acordo com a vontade de Deus, eu creio que eles deviam também fazer qualquer ato, assim, de pecado, né? Pecaminoso, claro que não ter detalhes, mas a gente já imagina, né? Se o ser humano que não vive para a vontade de Deus, ele vai vir para ele mesmo. Então, ou seja, muitos pecados. Então, a gente não sabe, mas não é descrito, né, o que eles faziam, mas eu imagino que era uma vida totalmente desalinhada com a vontade do Senhor. Então, também eu creio que é um dos motivos também do Senhor querer ter esse ato, né? Sim. Pelo orgulho e eu creio que outras práticas que eles deviam estar fazendo que não agradava a Deus. Sim, a intenção deles não era boa. A intenção no coração deles era simplesmente se auto-vangloriar, achar que são independentes, né? E Deus tenta, e está nos ensinando desde a primeiro Gênesis, quando Adão e Eva, a ser dependente dele. E o povo não estava querendo ser dependente do Senhor.
Então, Deus, ele constrói, ao mesmo tempo ele destrói, para que a gente possa viver algo novo. Algo novo em quê? Pela vontade Pela dele. vontade de Deus. Que é melhor sempre. Com certeza. Amém. E um adendo só rapidamente aqui também na Mesopotâmia, né, que é o local ali situado da Babilônia, assim, foi o surgimento também do politeísmo, né? Então, já Exatamente. nesse período ali, a gente já consegue imaginar o porquê do que O porquê aconteceu. que aconteceu. Mas imagina só um povo que era regido somente por uma língua só. Era tudo maravilhoso. Deus já foi tão maravilhoso com esse povo que a gente podia se comunicar perfeitamente bem, né? Cresceu, evoluiu. Pode ver que até a imagem que aparece ali, a construção era bem avançada. Deus ainda deu uma fala para cada um, para todo o povo, e deu conhecimentos para poder construir, como você disse, né? Uhum. E construiu o tijolo e a argamassa, né? O betume. O betume, né? Uhum. Mas são tecnologias que muito avançadas. Como que o povo adquiriu esse conhecimento? Deus permitiu até um certo ponto. Porque a motivação deles estavam A erradas. motivação deles estava errada. Amém. Amém. Então, vamos para a leitura aí do segundo bloco. E aí vai ser a explicação da irmã Yasmin. Amém. Vamos lá. Glória a Deus. Versículo 10. Estas são as gerações de Sem. Sem tinha 100 anos de idade e gerou Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. E Sem viveu. Depois que gerou Arfaxade, 500 anos e gerou filhos e filhas, Arfaxade viveu 35 anos e gerou Salá. Arfaxade viveu depois que gerou Salá 403 anos e gerou filhos e filhas. E Salá viveu 30 anos e gerou Éber. E Salá viveu depois que gerou Éber 403 anos e gerou filhos e filhas. E Éber viveu 34 anos e gerou Peleque. E Éber viveu depois que gerou Peleque 430 anos e gerou filhos e filhas. Amém. Amém. Então, meus irmãos, aqui a gente vê, né, que é o início das genealogias de Sem, que é a 5ª seção das gerações de Gênesis. Aqui começa a linhagem escolhida, né? O anterior a gente viu as gerações, quais seriam as escolhidas ou não por Deus, e aqui foca na escolhida por Deus, para conduzir a história do propósito do Senhor depois do dilúvio. E aqui a gente vê a conexão, né, de Sem, que vai ser até Abraão. Depois a gente, durante, né, a continuação da longevidade de Sem, a gente vê dele gerar o filho, é o mesmo padrão genealógico dos estudos anteriores, aqui mostrando, né, que Deus estava preservando a vida e, né, das gerações e demonstrando a continuidade do propósito. Quando menciona Arfaxade e a sua descendência, o texto de Gênesis mostra Salá como filho. Porém, em outros estudos, né, tradições bíblicas, como a Septuaginta e o Evangelho de Lucas, inclui Cainã como um nome intermediário entre eles. Isso indica, né, que na genealogia pode ser de uma forma resumida, mas para que seja organizado de uma forma intencional, para destacar a mensagem teológica. Então, eles fizeram nessa intenção de deixar uma mensagem teológica e não só apenas uma lista de nomes. Uhum. Resumindo, né, a continuidade e a descendência dos filhos, apresenta mais uma geração dentro da linhagem de Sem. E também, né, por fim, também, para não prolongar, introduz Éber, que é uma figura importante das genealogias, porque a gente vê que Éber é um nome, é um termo que vai originar os povos hebreu, conectando a linhagem de Deus, né, do seu povo. E aqui destaca, né, a idade dele, né, 430 anos, sendo que ele foi um que mais viveu após o dilúvio, que mesmo depois do dilúvio, né, a gente viu que viveu bastante, mas a gente sabe que depois, gradualmente, né, os anos de vida das pessoas iam diminuindo ao longo das gerações. E só uma curiosidade rapidinho, é que tem a teologia das 10 gerações, que é o quê? De Gênesis 11, de Sem até Abraão, são 10 gerações. E de Adão até Noé também são 10 gerações.
E a gente sabe que o número 10 representa a ordem, organização e completude. Então isso quer dizer que mostra assim como eram as gerações depois do dilúvio e antes do dilúvio, mostrando o plano do Senhor Que na interessante. continuidade da geração e que ele já estava estruturando um propósito divino, né? Que a gente vai saber mais pra frente o que é. Então achei bem interessante. Pô, que legal, que fato interessante. Eu não sabia dos 10, né? 10 gerações. 10 gerações. Antes e depois. E é uma coisa comum, assim, na Bíblia, assim, a gente vê que tem essa questão das gerações, assim, um número exato de pessoas, assim, ou são 10 gerações, ou são 14. Isso. Então, a gente vê como ela tá em concordância, a palavra de Deus. E Deus, ele ama a sua geração, né? Pode ver que ele faz questão de colocar nome, né? Viveu quanto tempo. Então, isso é importante. Eu entendo que muita gente olha assim, a partir das gerações, fala de nomes que está escrito na Bíblia, passa. Mas lê direitinho. Procura saber por que cada geração foi passada. Porque na Bíblia, como é que tudo tem um porquê. Aqui, quando na relação do Cainã, nos evangelhos e na Septuaginta, é uma questão realmente de teológica. Sim. Então, na Bíblia não é só uma questão de nome, uma lista de nome, mas é um fundamento teológico pra gente explicar, né? Durante as gerações. Isso aí. Maravilhoso. Então, antes da gente continuar, a gente vai fazer aquela pausa estratégica, né? Para falar dos patrocinadores. E aí, tá com o Maurício nesse sentido. Amém, irmãos. Então, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus, nosso canal tem atingido algumas métricas muito importantes, graças a vocês que estão nos assistindo. E quero agradecer a vocês, telespectadores, né? Que curtem, compartilham e passam esses vídeos para as outras pessoas. E querem fazer também parte do nosso time, né? De patrocinador. Entre em contato com a gente, tá aqui embaixo, na descrição do vídeo. Você entra em contato pelo Instagram, entendeu? E será o maior prazer te receber para que a gente possa conversar e divulgar a sua marca, se você estiver disponível a querer divulgar a sua empresa. E também compartilha com seus irmãos, quem for, que precisa ouvir a palavra do Senhor. Vai ser edificante não para a sua vida, mas para todos que os cercam. E eu quero só agradecer e pedir que Deus venha continuar abençoando cada vez mais esse canal, que a gente passa por batalhas como passamos e estamos vencendo para a honra e glória do Senhor. E se você sentir no desejo de ofertar, tem o QR Code do lado. Se sinta à vontade, o valor que você desejar ofertar, se sentir o Senhor tocar no teu coração, oferte, porque Deus abençoa aquele que oferta. E é essa mensagem que eu tenho para vocês. E fiquem com Deus e continuem aqui com a gente. Não saia não, porque tem muita coisa interessante para acontecer, gente. Glória a Deus. Então vamos pro terceiro bloco com a explicação do irmão Maurício. Vamos lá. Versículo 18. E Peleg viveu 30 anos e gerou Reu. Acho que é Reu. E Peleg viveu, depois que gerou Reu, 209 anos e gerou filhos e filhas. E Reu viveu 32 anos e gerou Serug. E Reu viveu, depois que gerou Serug, 207 anos e gerou filhos e filhas. E Serug viveu 30 anos e gerou Naor. E Serug viveu, depois que gerou Naor, 200 anos e gerou filhos e filhas. E Naor viveu 29 anos e gerou Terá. E Naor viveu, depois que gerou Terá, 119 anos e gerou filhos e filhas. E Terá viveu 70 anos e gerou Abraão, Naor e Arã. Amém. Amém, irmãos. Então, essa lista de nomes que a gente viu aqui nesses versículos, né? É para refrisar os nomes que passaram, né? São pessoas importantes, simples, que você não vê nenhum nome citado, o porquê, como que foi
a sua vida durante a sua trajetória. Deus só relata a sua genealogia. Mas isso eu quero refrisar, que por mais que essas são pessoas que não foi citado na Bíblia, são pessoas importantes, que fizeram parte da história, desde Peleg até Abraão. Então, Deus aqui está tentando nos ensinar e mostrar para as pessoas que nos assistem que Deus, ele valoriza sim a genealogia, valoriza sim a família, porque é através da família que vai passando princípios, valores que vão norteando e nos construindo quem a gente é. Então, a família em si é importante. A genealogia que Deus refrisa aqui, com pessoas que supostamente ninguém vai saber da sua história ou o que aconteceu durante a trajetória, mas Deus refrisa através dos nomes que a simplicidade e a história deles foram importantes até a chegada de Abraão, que teve um grande chamado por Deus e ali constituiu o povo de Israel. E aqui nesse versículo, Deus nos ensina 3 tipos de lições que eu quero passar para vocês. Deus age no silêncio. Mesmo quando parece que nada está acontecendo, Deus está preparando algo maior. Aí a segunda lição: cada vida tem valor no plano de Deus. Isso nos lembra que nossa vida também pode fazer parte de algo muito maior, mesmo que não vejamos o que está acontecendo agora, mas o Senhor Jesus, ele vê a tua caminhada, ele vê o teu chamado, ele vê a sua importância. Então, não desanime, continue com Deus. E a terceira lição, né? Deus é fiel às suas promessas ao longo do tempo. O que é que Deus quer refrisar? Desde Gênesis 3, ele prometeu o quê? Redenção. E essa redenção foi mostrada nas genealogias, que está sendo mantida até a promessa, após geração e geração, até chegar a construção do povo de Deus. Então, um fato aqui muito importante e interessante também, vocês repararam que nos capítulos anteriores, as pessoas viviam até 900 anos, poderia até passar até de 900 anos, como nós temos exemplo do Matusalém. Nesse versículo do 18 ao 26, refrisa que as idades das pessoas foram diminuindo. Então, ao passar do tempo, foi caindo. E isso mostra o quê? Que eu quero refrisar aqui para vocês. Que mais aqui já vemos uma redução significativa. Isso mostra uma transição na história humana, após eventos como o dilúvio e a dispersão em Babel. E essa é a curiosidade que eu quero que eu passei para vocês entenderem que tudo tem um significado, tudo tem um porquê. E o Senhor Jesus está no controle de tudo. Amém. Amém. Como eu falei também, né? Eber, né? De acordo com o estudo, ele viveu o total, foi 464 anos. Então, ele foi o que teve maior longevidade depois do dilúvio. E com isso foi diminuindo, como você acabou de falar. Depois a gente pôde ver, né? De acordo com esses próximos versículos, que foi diminuindo a idade. Cumprindo também o que o Senhor tinha falado. Eu não me lembro qual capítulo de Gênesis foi, que ele ia diminuir Sim, que o povo não ia viver mais o tanto. E tem se cumprido, foi se cumprindo ao longo das gerações. Não foi uma coisa assim de imediata, né? Que o certo é viver até os 120 anos. Mais para frente, Deus vai explicar que é até os 120 anos que iremos viver. Mas foi interessante, né? Foi caindo. Foi o limite, né? Até porque também, né, eu acredito que não foi assim de uma vez só, porque era justamente para as pessoas ter o tempo de casar, se multiplicar, para também for criando as gerações. Sim, também. sim. Por isso que acho que também foi diminuindo gradualmente, vamos dizer assim. Sim. Amém. Amém. Então vamos aí para o quarto e último bloco, que quem vai explicar é a irmã
Iracema. Amém. Amém. A paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Deus. Então vamos lá para o bloco final. Versículo 27. Ora, estas são as gerações de Terá. Terá gerou Abraão, Naor e Harã. E Harã gerou Ló. E Harã morreu antes do seu pai Terá, na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. E Abraão e Naor tomaram esposas para si. O nome da esposa de Abraão era Sarai, e o nome da esposa de Naor era Milca, filha de Harã, pai de Milca e pai de Isca. Mas Sarai era estéril, e ela não tinha filhos. E Terá tomou Abrão, seu filho, e Ló, o filho de Harã, filho de seu filho, e Sarai, sua nora, esposa do seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canaã. E eles vieram até Harã e habitaram ali. E os dias de Terá foram 205 anos, e morreu Terá e Harã. Amém. Amém. Então, meus irmãos, esse trecho da Bíblia, ele explica sobre a Abraão e a sua família, né? Fala sobre a descendência de Terá e pai de Abraão, né? Mostra também que Abraão é o personagem principal, né? Dessa parte aí. Conta que Milca teve bastante filhos. E Sarai, ela era estéril, né? Mas o que eu quero dizer a vocês, que Deus prometeu que Abraão seria pai. Que a gente sabe que ele é pai de Isaac, né? Então, o que eu entendo aqui, e pela experiência, né, que a gente passa, que quando a gente está na renúncia, quando a gente renuncia à nossa própria carne, nosso próprio eu, independente, mesmo que como eu posso dizer, mesmo que demonstre que é impossível acontecer, como uma mulher estéril ser mãe, né? Sim. E Deus prometeu que ele ia ser pai. E Deus fez o impossível, que nasceu o Isaac. Então, o que eu quero dizer é que independente de qualquer situação que a gente esteja passando, para nosso Deus nada é impossível. Amém. Tá? Independente de qualquer coisa, mesmo que o mundo diga que não, mas Deus falou que sim, irmão, relaxa, calma que vai dar tudo certo. A única coisa é confiar em Deus, fazer a obra dele, né, que é a renúncia, renunciar, e vai dar tudo certo. Tá, gente? É isso que eu quero passar, esse trecho aí, que até mesmo pelo que a gente passa no dia a dia, independente dos nossos sonhos, desejos, que mesmo que diga que não, mas cara, vamos confiar em Deus, que o nosso Pai, ele é o Deus do impossível. Amém. Bom, gente, Glória amém. a Deus. E como é um Deus do impossível, né? Deus vai fazer acontecer. E até mesmo por isso, né, como você falou, né, que é frisado, né, que Sim. Milca, né, teve vários filhos e Sarai era estéril. Sim. Acho que justamente para dar mais esse impacto, assim, Exatamente, que para Deus, mostrar o poder de Deus. isso, que Deus pode fazer Que na ele vida. faz acontecer, exatamente isso. E aqui, né, só pra gente refrisar, né, que ainda nesse bloco, né, ainda nesse Gênesis, é Abrão e Sarai, né? Depois a gente vê que mais pra frente Deus vai dar Sim. os nomes pra Nomes eles, que é diferentes. Abraão e Isso, Sara. é. É porque a gente já sabe que a gente já vai falando direto, né? Os spoilers. Olha, mas como a irmã Iracema falou, isso já demonstra, né, que como deve ter sido difícil, né, para Sarai nessa época, né, ver a outra Tendo vários. amiga tendo vários filhos e ela não podendo ter naquele momento. Acho que teve esse momento muito difícil e muito frustrante para Sarai, assim, nessa época. Mas a gente sabe, né, que mais para frente Deus vai falar com Abraão, vai dar uma promessa, né, que sabemos que será Isaac. Sim. Então é uma colocação muito importante, né, do que tá por vindo e que Amém. Deus operou na vida deles. Sim, tudo com propósito. Eu acabei adiantando. Claro, não. Tá ótimo, perfeito. Mas é isso aí. Mas a colocação que a nossa irmã Iracema falou é perfeita. Sim. O Deus do impossível é o nosso Deus. Amém. Não tem outro Deus maior do que o nosso. Sim, amém. Ele é o capaz de fazer o que você menos espera acontecer. Infinitamente Entendeu? mais. E tenho certeza que a esposa de Abraão, né?
ela ficou maravilhada pelo esse milagre do Senhor. Com certeza. É para glorificar de pé, né? Como muitas igrejas falam. Sim, é verdade. É verdade, é verdade. É isso aí, gente. Então, é isso, né? Nosso episódio de hoje foi sobre a Torre de Babel e já Glória a entrando Deus. na questão Amém. mesmo da linhagem de Abraão até o Abrão, né? Para até antes dele se tornar o Abraão. E a gente vai ver mais futuramente, né? Os spoilers, vai assim, mas a gente vai se aprofundar em cada um dos spoilers que a gente deu aqui no episódio. Pode falar. Eu vou dar um spoiler para vocês. O próximo entrevistado nosso do podcast, eu espero que vocês fiquem atentos e na estreia, porque é uma pessoa muito importante e que está nessa caminhada há bastante tempo. E vai ser edificante não só para nossas vidas que estão aqui levando esse projeto em diante, né? Mas para você que nos assiste. Então, fique na expectativa, porque vem coisa boa por vir aí, hein? Amém. Uma mulher de fé, que esse podcast vai ser tremendo. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Então vamos fechar com o nosso momento de oração, e vai estar sendo feito pela irmã Yasmin. E aí a gente já se vê depois no nosso próximo episódio. Amém. Amém, irmãos. Então vamos orar, Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, louvado e exaltado seja o teu nome. Pai amado, Pai querido, queremos agradecer, Senhor, por esse momento, meu Pai, de leitura da tua palavra, de ensinamento. Senhor, o Senhor conduziu como a tua vontade, meu Pai. O Senhor colocou no coração de cada um de nós o que o Senhor queria que falasse, Senhor Deus. Pai, em nome de Jesus, completa a mensagem, meu Pai, dos nossos irmãos, dos nossos ouvintes, meu Pai, que estará ouvindo essa palavra. Seja com todos eles, meu Pai. Guarda a casa, guarda a família de cada um. Que através, meu Pai, desse humilde canal, meu Pai, venha despertar o desejo, meu Pai, de cada um de ler mais a tua palavra, de se aprofundar. Que todos eles venham ser tocados pelo teu Santo Espírito, meu Pai. Abençoa também aqui, meu Pai, o nosso câmera, meu Pai, que nos ajuda muito, Senhor. Guarda ele, a sua casa, a sua família e também a nossa família, Senhor. Muito obrigado por esse momento maravilhoso, Senhor. Tom da honra e toda a glória seja dada a ti, Senhor. Amém. Em nome de Amém. Jesus. Glória a Deus. Amém, gente. Até. Tchau, pessoal. Até o próximo vlog. Tchau, gente. Tchau.